Nós levantados estamos aqui na Ponte de Ferro pregando a palavra de Deus, pedindo aos santos que continuem orando por mim, por todo aquele que teve esse compromisso de falar um evangelho verdadeiro, um evangelho que transforma, aquele que foi pregado por João Batista, que convidava a sua nação ao arrependimento, a uma reconciliação, a uma regeneração. Sem arrependimento, sem nenhuma regeneração, jamais você poderá alcançar o perdão de Deus. Hoje existe muito evangelho. Paulo disse: se alguém vier com outro evangelho que não seja esse que nós estamos pregando, seja máxima, não receba, porque é um evangelho cultural, um evangelho capitalista, um evangelho que não transforma, não conscientiza a sociedade, o elemento humano, a ter aquele compromisso com a Constituição divina e com a Constituição humana. O evangelho que só tem sido o gosto de muito, um evangelho cultural é aquele que é um carro sem gasolina, não vai a lugar nenhum. E o capitalista é aquele que só visa só a sua contabilidade. Mas continua orando. Eu sei que derrubaram aí os inscritos do meu canal, porque eu falo a verdade da Bíblia. Se eu trouxesse aqui um evangelho do oba-oba, um evangelho de prosperidade, um evangelho que vai te dar uma mulher nova, que vai te dar um marido novo, um evangelho que vai te dar uma mansão, uma casa, que vai encher a tua poupança, que vai esticar o teu salário mínimo, aí muitos aceitariam. Mas com um evangelho de transformação, que conscientiza o indivíduo de que este mundo não tem nada de bom para oferecer ao ser humano, porque o seu administrador, o príncipe deste mundo é o diabo. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quando você deixa ele entrar no seu coração, portanto aceite a verdade. A verdade é a que liberta. Mas se você permanecer nesse evangelho cultural e capitalista, você vai morrer nele e nele você irá para o inferno. Foi bem, meu irmão. Vamos aqui. Esse leite pra mim? Mas nós vamos aqui nessa tarde, aqui na Ponte de Ferro, pregando a palavra de Deus. É meu. Dá pra mim? Evangelho que transforma, que conscientiza o elemento da sua condição espiritual e moral diante de Deus. Somente esse aqui é que pode libertar o homem da condenação eterna. Somente esse aqui é que pode transformar o homem que vive na sua loucura, que tinha escolhido as coisas desse mundo, que tinha agradado a sua concupiscência, a sua escolha, que levado ele a se distanciar cada vez mais da comunhão de Deus. O homem na sua loucura, ele ignora a criação. O homem na sua loucura, ele ignora a existência do divino. O homem na sua loucura, ele abre espaço, tem mais espaço para a imoralidade, para o pecado, para a depravação, para o assassinato, para o prazer, da ideologia do gênero do aborto. O homem na sua loucura, ele procura desacatar e desafiar a Deus. O homem na sua loucura, ele não quer saber de Deus. O homem na sua loucura, a palavra de Deus para ele é loucura. O homem na sua loucura, a palavra de Deus é mentirosa. O homem na sua loucura não quer saber de Deus. O homem na sua loucura tem mais prazer. Ele viu a saia, o cuecão de couro. O homem na sua loucura tem mais prazer em ficar de quadro e ser penetrado por outro homem. O homem na sua loucura, ele tem mais prazer de esquartejar, de matar, de derramar sangue. Quando o homem agora, ele tem um bom e gozava de um bom relacionamento com Deus. Ele ouvia Deus falar com ele. Deus tinha um prazer, mesmo que na sua onisciência, Deus sabia que aquele casal, que aquela primeira família que foi constituída, instituída por ele, iria pecar. Mas Deus se relacionava bem com ele. Enquanto eles preservavam a pureza e a inocência, enquanto eles estavam todavia íntegros para com a ordenança divina, ele gozava daquele privilégio de estar naquele paraíso do Jardim do Éden. O homem vivia uma vida totalmente diferente da de hoje. Hoje a nossa vida é diferenciada. O homem não foi criado para morrer com seus filhos, gay, ou prematuro, ou quando ele nasce, ou com 20, ou com 30, ou 40, 50 anos, não. Ou com 70, ou com 90, ou com 100, ou com 200 anos, não. Deus criou o homem para o homem viver. O homem era infinito. O homem gozava
que vai libertar você não é o padre, que vai libertar você não é o pastor, que vai libertar você não é a irmã que está te pegando, que vai libertar você não é o papa, que vai libertar você não é qualquer animal, que vai libertar você é Jesus Cristo, que vai libertar aquele que morreu na cruz, que vai libertar aquele que tomou uma forma humana, como está escrito lá em João no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A sobre Gaio. Ele tomou a forma humana porque o anjo, ele percorreu na esfera espiritual do meu descanso. Ele foi do meu de 24 nações, do direito de morrer pela humanidade. Aí agora ele vem pela UPA, ele vem pelo mundo, e no mundo e no mundo, na sociedade, ele não encontrou ninguém capaz de derramar o seu sangue, de morrer pela humanidade, nascido de mulher. Aí agora ele vai no submundo, quando ele chega lá no inferno, ele não encontrou ninguém digno de morrer pela humanidade. Aí agora ele vai no seio de Abraão, naqueles que morreram temente a Deus, nem mesmo aqueles que morreram temente a Deus, nem mesmo aquele que era homem de fé, como a Bíblia apresenta lá em Hebreus, os homens de fé, Abraão e por aí vai, os patriarcas. Nem mesmo aquele que morreu, aquela palavra que eu lhe fiz do Lázaro rico, nem mesmo aquele pobre miserável que morreu crendo em Deus, ele era capaz, ele estava na altura de morrer pela humanidade. Aí quando o anjo vê essa situação, nem no céu, nem na terra, nem no submundo, não havia ninguém capaz de dar altura de morrer pela humanidade, porque a sentença que Deus lançou sobre o primeiro casal, a primeira família lá do Éden, era definitiva. É irreversível na visão humana, na visão de Satanás, desse mentiroso, desse chorão, desse impostor, desse assassino, que quem é esse sádico. Eu estou apontando para aqui, porque eu já vi a cidade lotada de demônio, não foi agora, não foi o ano passado. Meu amigo, aqui está cheio de demônio, você não pode ver pela sua visão humana, mas eu vi pela minha visão espiritual. Sabe por quê? Eu vi essa multidão de demônios, porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. Ele vai trabalhar 24 horas, ele vai trabalhar 24 horas, para todavia que o homem permaneça nessa ilusão, nesse pecado, nesse prazer que ele tem de matar, de roubar, de adulterar, de vestir uma saia, de ficar de quase sem pecado por outro homem. Ele vai permanecer nessa ilusão, nessa ideologia, porque se o homem morrer, se acabou tudo, é o fim de tudo. Eu quero te dizer uma coisa. Estamos vivendo nos últimos tempos. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é transformada. Ela transforma o pecador, seja ele qual for a sua origem, seja ele preto ou branco, pobre ou rico, seja ele assassino, ladrão, matador, mentiroso, roubador, seja ele avarento, injusto. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele trouxe a salvação, a graça, foi manifesta trazendo a salvação para todos os homens. Ele não exclui ninguém. Quando o homem reconhece que é um pecador, quando o homem reconhece que precisa dele, quando o homem reconhece que ele, somente ele, Jesus, Yeshua, é o único que tem poder para reconciliar o homem com Deus. Somente ele poderá tirar o homem do lago de fogo. É um lugar onde não haverá alimento, é um lugar onde não haverá oxigênio, é um lugar onde não haverá dignidade, é um lugar onde você não poderá descansar, é um lugar onde não haverá descanso, é um lugar onde não haverá uma cama, é um lugar onde não haverá bom vinho, é um lugar onde não haverá carnaval, é um lugar onde não haverá Natal, é um lugar onde não haverá rebelião, é um lugar onde você não pode fazer uma ceia com a sua família, é um lugar que você não pode estar no fim de semana em um estado ou viajando pela Europa, no inferno, não é espaço para você tomar um bom uísque, no inferno não é espaço para você fumar uma maconha, não é espaço no inferno para o homem se descansar, não é o prazer de Deus. Deus não tem prazer de condenar o homem, Deus não quer que o homem se perca, por isso que a Bíblia diz que a salvação foi manifesta, a
de Jesus Cristo, o que estiver acontecendo aqui no mundo, esse nome é guerra, é fome, é terremoto, é pai matando o filho, é filho matando o pai, é a mulher matando o marido, matando a mulher. O que é que está acontecendo no mundo? Esse nome é guerra, é terremoto, é fome, é desespero, é miséria. O que é que vem acontecendo no mundo? Quando o homem perde o seu lado natural. Que lado natural é esse quando perdeu, irmão? O homem vivia na dispensação da inocência e da pureza. O homem perdeu a inocência, o homem perdeu o lado da pureza. E quando o homem perde o lado da inocência, ele passa agora a conhecer o mal. E quando ele passa a conhecer o mal, ele agora começa a reproduzir o mal. Ele começa a ser prazer no mal. Ele começa agora a ter prazer em adulterar. Ele começa agora a ter prazer em tirar a vida. Ele começa agora a ter prazer em vestir uma saia. Ele começa agora a ter prazer de sacatar, desafiar, afrontar ao El Criador. O homem agora na sua loucura não quer mais saber de Deus. Ele passou agora a adorar a um Deus que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve, que tem perna, mas não anda, que tem braço, mas não apalpa. Ele passou agora a criar um Deus de madeira, a um Deus de palha, a um Deus de barro, a um Deus de ferro, a um Deus de bronze, a um Deus de ouro, a um Deus de prata. Ele começou agora a criar Deus pela sua própria imaginação. Ele substituiu um Deus que não ouve, que não fala, um Deus inanimado, um Deus que não tem vida, um Deus que não tem poder algum, pelo verdadeiro. O homem na sua loucura foi o seu pecado, o homem abandonou a diretriz, o homem abandonou agora a comunhão, o homem não quer mais saber mais de Deus. Envigidarachou, Deigadarabachouia. Comigo, as consequências. Deus havia avisado, Deus havia dito a Adão. Deus não deixou Adão alheio em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal, não. Deus chegou para Adão e disse: olha, meu filho, de toda a árvore, de todo o fruto aqui, que está no meio do jardim do Éden, você pode comer livremente. Agora tem uma coisa, esse fruto aqui do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Portanto, a culpa não está em Deus. Deus criou o homem social, Deus criou o homem com liberdade de escolha, e foi a escolha de Adão, foi prevaricar, foi a escolha de Adão, e aceitar pelo oculto, e aceitar pelo desconhecido, e aceitar pela coisa que traria consequência até mesmo do seu relacionamento com Deus, e após o pecado atingiu essa comunhão, atingiu esse relacionamento. E quando eles pecaram, eles viram que estava nu e se esconderam. Aquele homem, quando antes ouvia a voz de Deus, aquele homem, quando antes ele via bradar a voz, ele estava todavia presente para ouvir Deus conversar, dialogar com ele. O que Deus dizia, o que Deus falava com ele. A Bíblia não relata, a Bíblia não diz, mas Deus dialogava porque Deus não deixava o seu trono vazio para vir conversar nele, nem besteira não. Possivelmente Deus falava coisas destrutivas. Deus falava coisa que fazia e fez com que Adão, todavia, doasse do mais conhecimento dos fatos da verdade. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus conversava e dialogava com ele. Dentro da dispensação da inocência e da pureza, Adão tinha acesso a Deus e Deus tinha acesso a Abraão. Deus criou o homem finito. Deus não criou o homem para estar dentro do caixão. Deus não criou o homem para estar confinado numa cadeira de roda. Deus não confinou o homem para ser atingido pelo infarto, pelo derrame. Deus não criou o homem para ser, meu amigo, atingido pelo câncer, por todo tipo de doença, pela cegueira. Deus não criou o homem para o homem ficar diabético. Deus não criou o homem para o homem ficar sentado numa cama eternamente até a sua morte, confinado numa cadeira de roda. Deus não criou o homem para morrer debaixo do carro. Deus não criou o homem para o homem morrer de arma, de arma de fogo. Deus não criou o homem para viver dentro do caixão e ser sepultado até o palmo de terra. Deus não criou o homem para morrer. O prazer de Deus e o projeto de Deus vai para que o homem vivesse e fosse infinito, para que todavia ele permanecesse naquela comunhão que ele gozava com Deus. Era a comunhão que levaria todavia Adão a dialogar com Deus. Foi a sua
obediência, integridade. Agora era uma condição, era condicional. Você não poderia comer aquele fruto, disse Deus a Adão. No dia que você comer, meu filho, você vai passar a conhecer o mal, e você, se passar a conhecer esse mal, você não vai ser o mesmo. Você não poderá ficar mais aqui nesse jardim. Você nunca mais ouvirá a minha voz. Eu não poderei mais me aproximar e conversar com você. E Adão optou. Amigo, a pior coisa do homem é quando o homem coloca Deus em último lugar da sua vida. A pior coisa do homem é quando o homem se torna materialista. A pior coisa do homem é quando o homem se torna ateu. A pior coisa do homem é quando o homem se torna o que é bom. A pior coisa do homem é quando o homem se torna o supremo trono que está de qualquer modelo humano. Aí você agora a condição moral e espiritual religiosa da geração do mundo. Em Romanos, os homens trocaram a verdade em mentira. Os homens não queriam mais saber de Deus. Os homens tiveram mais prazer em matar e roubar e vestir uma calcinha, uma sácia. Os homens tiveram prazer agora em matar e derramar sangue. Os homens tiveram prazer agora em se deixar em gosto do homem. Os homens tiveram prazer agora em derramar sangue. Os homens tiveram prazer agora em ignorar o Criador. Que não se manifestou ao homem, mas se manifestou a Adão na vida do Eva. Aí o homem agora na sua imaginação cria um Deus animado, cria um Deus sem vida, cria um Deus que não tem poder para nada, cria um Deus que não tem poder para resolver o homem da condenação e do lago de fogo, cria um Deus da sua própria imaginação, um Deus que não pode falar, um Deus que não pode ouvir, um Deus que não pode defender, um Deus que não pode dar a sua vida pelo pecador, um Deus que não tem amor, um Deus que não tem sentimento, um Deus que não tem vida. Eu quero te dizer uma coisa. Nessa ignorância do homem, o homem abre mais espaço, tem mais prazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus disse que o homem ama mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque dentro desse caminho largo que Jesus apresenta, o homem pode fazer de tudo. Dentro desse caminho largo, o homem pode matar. Dentro desse caminho largo, o homem pode ter qualquer mulher. Dentro desse caminho largo, o homem pode adulterar. Dentro desse caminho largo, o cara pode roubar, pode matar, pode vestir uma sapo, ficar de paz, ser penetrado por outro homem. Dentro desse caminho largo, o cara pode fazer de tudo. Porque o cara não quer ser mais dirigido, mas orientado por Deus. O caminho de Deus é estreito. O caminho estreito é o contrário do caminho largo. O caminho estreito é o contrário. Dentro do caminho estreito a regra. Dentro do caminho estreito você tem que absorver os mandamentos, a vontade. Você precisa nascer, se reconciliar, sepultar os seus pecados. Dentro do caminho estreito você tem que condenar as obras infrutuosas das trevas. Dentro do caminho estreito você não pode ter duas mulheres. Dentro do caminho estreito você não pode vestir uma saia. Dentro do caminho estreito você não pode matar, roubar, mentir. Se é um adúltero, um assassino, um depravado, um pedófilo, um traficante de órgão, um traficante humano, um traficante de órgão, de droga. O pecado do homem é a causa de toda esse império de destruição. O pecado do homem nos conduziu a essa miséria que hoje nós estamos passando de terra. O pecado do homem nos levou a separar da comunhão de Deus. O pecado do homem proporcionou uma morte eterna, uma morte física. O homem perde agora a sua inocência, a sua pureza. Enquanto o homem perde a sua pureza, aí o homem agora passa a amar as coisas desse mundo. O homem tem mais prazer em ter qualquer mulher. O homem tem mais prazer naquele que gosta de beijar na boca de outro homem, na boca de dois níveis tudo. Aí alguém pode dizer, irmão, você não está falando da vida dos outros, não. Fala da vida dos outros. Eu que sentar numa escada, aí quer ficar no muro. Ou de cada escada falando o nome de alguém. Aqui eu estou falando da palavra de Deus. Para Deus, Deus te refusa esse tipo de relacionamento como água, abominação. Meu amigo, mas quando você vai lá para Paulo, vem Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, você vai ver que nenhum adulto, nenhum mercenário, nenhum economista, nenhum assassino, nenhum ladrão, nenhum avarento, nenhum mercenário, nenhum
fofoqueiro, nem um cabo doeta, nem um informante, nem um ladrão, nem um roubador, nem um explorador, nem um cuecão de couro. Aí quando o irmão não quer cuecão de couro é o tipo do homem, aquele que gosta de vestir uma saia, aquele que gosta de querer mudar de sexo. O homem procura desfazer da lei natural de Deus, mas da lei natural de Deus ninguém pode mudar, ninguém pode modificar. Por quê? Porque é uma lei natural. Eu gostaria de fazer um exemplo, uma lei natural. O pé de abacaxi, ele pode dar abacate? Não, porque é a lei natural. Deus criou o pé de abacaxi para dar abacaxi, criou o pé de coco para dar coco, criou o pé de manga para dar manga. Então, se Deus criou o homem todavia permanecerá homem. A única coisa que o homem e a mulher podem fazer é querer mudar de órgão. Aí o homem tem todo o direito, tem toda a liberdade. Porque a escolha é do homem. Deus não vai interferir, não. Deus vai deixar por sua conta. Agora a Bíblia diz o que nós plantamos, nós iremos colher. A Bíblia diz que lá no céu não entrará nenhum efeminado, nem um sodomita, nem um assassino, nem um ladrão, nem um mentiroso, nem um avarento. Agora, quando o cara permanece nessa condição, a Bíblia diz que nenhum adúltero, assassino, assassina. Cuecão de couro, o que é cuecão de couro? É o cara que gosta de ficar de fora e ser penetrado por outro homem. Ele abre a boca para receber o espermo da boca dele, porque a boca dele não foi criada para receber espermo. Ele abre o ano e rompe o espermo. Mas Deus abomina. Deus tem um sentimento de horror, de ódio, de terror, de abominação desse tipo de comportamento, desse tipo de relacionamento. O homem não sabe, a mulher não sabe, mas você está sendo odiado por Deus. Por quê, irmão? Porque você pratica esse tipo de abominação. Você abre o ano, deixa o cara penetrar nele. Você abre a boca e deixa que o cara derrama o seu espermo na sua boca. Você pega um livro de biologia, aí você vai ver que o ser humano é composto de vários órgãos. Cada órgão é diferenciado. Os olhos não faz a vez da boca, a boca não faz a vez dos olhos, os olhos não faz a vez do ouvido, o ouvido não faz a vez do nariz, o pênis não faz a vez do ano, o ano não faz a vez da vagina. Afinal, a vagina tem o seu objetivo, o seu propósito, é de reproduzir, é promover satisfação para o homem e para a mulher. Mas o ano, Deus criou o ano, foi para quê? Para que a Bíblia diz, Paulo diz, anos. Deus criou o alimento e para o vento para o animal, para os alimentos. Mas Deus aniquilará tanto um como o outro. Como é que Deus vai aniquilar? Os alimentos que entram pela sua boca e pela sua garganta. Aí você vai ver que ele vai produzir vitamina. E aqueles que sobraram, que não prestam, ele vai ser o quê? Lançado fora. Ele vai sair por onde? Pela boca. Ele vai sair pelo pênis, pelo ouvido, pelo nariz. Ele vai sair pelo ano. Então o ano foi criado com esse objetivo de expelir os dejetos e os gases. O ano não foi criado para receber um peixe, nem 2 milhões de espermo, não. A boca, ela foi criada para um objetivo. Você tem seus dentes para mastigar, você tem sua língua para sentir o sabor e para falar. Então a boca, ela não substituiu a vagina, não. E nem a vagina substituiu a boca, nem o ânus, não. A vagina continua sendo vagina dele, quando ele foi criado lá no início. Meu amigo, você pode me perguntar, irmão, mas para mim ainda é perdão lá. O único perdão, o único ato que não é perdoado por Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora todo tipo de relacionamento, todo tipo dessa impureza, todo tipo dessa imoralidade, dessa depravação de quem gosta de ficar de quase ser penetrado por outro homem. Os homens gostam de aborrecer a Deus. É isso que vem acontecendo no mundo: terremoto, guerra, fome, por conta que é o culpado somos nós. Hoje, essa ideologia de gênero, você cria seu filho com o maior amor, com o maior carinho. Você se doa pelo seu filho e pela sua filha. Você trabalha 5 mil 12 horas para manter o seu filho, para manter a sua filha, para dar uma boa educação, para dar uma alimento de qualidade,
forma de qualidade ao seu filho. Você leva seu filho para a escola, você vai buscar o seu filho. Você tem o maior carinho, o maior amor pelo seu filho. Mas aí quando o seu filho começa a crescer, começa agora a ter totalmente um conhecimento como é o mundo. Aí ele agora vai se relacionar com pessoas com ideologia diferente da sua esposa e a dele, que aprendeu com você. Aí começa agora o cara que é uma ovelha mau, induzir a sua filha para a prostituição, induzir o seu filho para fumar maconha, induzir a sua filha para ter sexo anal e oral. E aquela que diz assim, você pode ter um sexo anal e oral, mas você continua filho. Mas tu anda, era um filho dela, é cheia, tu anda estourada. Eu vou dizer aonde? No lugar onde eu moro. E o cara, há muitos anos mesmo. Ele casou-se com a moça. O primeiro filho foi agora não, faz mais de quase 50 anos. Ele casou-se com a moça. Aquele tempo é diferente de hoje. E o primeiro filho dele, quando o médico faz aquele procedimento, ele quando viu os insípidos, as abelhas do mano da mulher dele, tudo delatada, aí o médico mandou chamar o marido dele. O marido dele se apresentou ao médico, o médico deu uma lição de moral nele. Aí eu olhei para o médico e disse, doutor, não foi eu que fiz isso aí não. E ela está assim, ela fez com alguém, sabe o que aconteceu? E o primeiro filho dele, ele pegou de divorciou de Deus com ela. O homem de vergonha, o homem que tem caráter, o homem que teme a Deus. O homem que preserva a pureza. No casamento, quem honra a sua esposa, ele não bota o pelo na boca nem no ano dela, não. Olha o caráter, ela casou com primeiro, de preservação de dignidade, de respeito pela esposa e pela sua família. Mas parece que hoje os homens perderam a razão de quem gosta. Parece que os homens hoje estão andando como zumbi. Eu assisti uma reportagem que a mulher estava reclamando que o marido queria ter relação com ela e ela estava com quem? Nós crescemos no ano, né? E aparece sempre que tem questão de frente. Aí o cara dizia, apareceu, eu quero assim mesmo. Irmão, a mulher também falou. Aí o amigo, sabe por quê? Isso é o pecado. É a desobediência. É o cara deixar de comer burro, o cara deixar de comer o ano. Desculpe a minha expressão, eu não queria falar essa palavra. Me perdoe, porque eu não sou acostumado a falar isso. Saiu, mas eu redifico. É anos. Meu amigo, vivemos num tempo assim. É por isso que essa sociedade hoje aqui vive nessa calamidade, nessa depravação. Tem ódio de quem fala a verdade. Quer matar o cara de todo jeito, bota o carro por cima. Quer matar de faca, de foice, de pau, de ferro, de 12, de metralhadora, de fuzil. Mas eu não tenho medo não, não vou me intimidar não. Porque eu falo a palavra de Deus, não vai me intimidar não. Quem está comigo é maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo, que é Satanás, que é o chorão. Ele subiu lá em cima no céu, implorou o perdão, mas não teve jeito para ele, porque ele é assassino, ele é depravado, é imoral, é assassino. O prazer dele, ele é sádico. É de destruir a dignidade, o casamento, a pureza, a inocência. Ele induz. Diz que tem um assédio. Ele procura assediar o homem. Ele vai trabalhar 12, 24 horas para que o homem permaneça nesse caminho largo. É algo que o cara não vai gostar. O cara botou o carro por cima de mim aqui agora, bateu na minha mão e acompanhou até aqui. Sabe por quê? É porque ele faz isso com a esposa dele. E Deus condena o uso natural que Deus da Bíblia diz. É uma vacina com o pé. É o cara que pega a mulher dele por trás de um ano e na boca não. Sabe por quê? Uma sociedade depravada, uma sociedade imoral, só sabe matar, só sabe botar o ânus para cima e receber um prêmio preto ou branco.
Olha aí quem pode transformar o homem. É sua, Jesus. Ainda há uma esperança. Não vai pensar você. Esse evangelho que eu prego não está conforme com a palavra de Deus, não. Paulo diz assim: condenar as obras infrutuosas das trevas. Isso publicamente. O papel da igreja não é ficar sentado no escritório, no ar-condicionado e esperar que a sua contabilidade cresça, não. E ele venha ter um carrão blindado, empregados, segurança, não. O papel da igreja é pregar a verdade. Condenar as obras de como é, meu irmão. Eu me lembro de uma das expressões de Martin Luther King que ele usara. O meu medo não é dos maus, não. Ou seja, não é do mundo, não. Porque o mundo jaz nas trevas, no maligno. O meu medo é o silêncio dos bons. E ele quer dizer o quê? O meu medo é o silêncio da igreja. O silêncio daquele que está com o poder na mão. A igreja está com o poder na mão. Capítulo 10, versículo 20, capítulo 10 e o versículo 10 por diante. Ele delegou a autoridade à igreja. Nós somos uma autoridade delegada por Deus. Nós prendemos e nós soltamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus não mata ninguém, a palavra de Deus não destrói. A palavra de Deus traz um certo conhecimento que o homem não tem. A palavra de Deus vai trazer bons resultados para aquele que passa a temer a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O homem muitas vezes, o cara é teólogo, o cara muitas vezes é um cientista, muitas vezes o cara é um biólogo, muitas vezes o cara é um médico, é um advogado, é um arquiteto, é um engenheiro, um astrólogo, um adivinho. Mas nada disso vai livrar ele da condenação, não. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, o temor a Deus, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você pode ter vários diplomas, você pode ter um nome num degrau, num alto degrau da fama, mas se você não tiver temor a Deus, não vai adiantar de nada. Quem teme a Deus não mata. Quem teme a Deus não adultera. Quem teme a Deus não rouba. Quem teme a Deus não traz a sua esposa nem seu marido. Quem teme a Deus não faz uma ciruba com a sua esposa, com seus amigos com a sua esposa, ou entre ele mesmo. Quem teme a Deus não permite que a sua companheira coloque o dedão no seu ano no momento de relacionamento, não. Quem teme a Deus, ele tem vontade de preservar a fauna fora. Quem teme a Deus não mostrar os animais. Quem teme a Deus não coloca o silencioso. Quem teme a Deus, ele não mata, não rouba. Não faz apologia. A ideologia de gênero é o aborto. Quem teme a Deus, ele procura agradar a Deus. Ele procura amar a fauna, a flora. Ele procura amar os animais. Ele procura amar o seu semelhante. Quem teme a Deus tem uma vida santa, pura. Ele preserva o seu casamento puro. Quem teme a Deus, ele é bem visto, ele é conhecido no céu. Quem teme a Deus procura ter uma vida diariamente. Quem teme a Deus procura ter uma vida santa. Quem teme a Deus não quer sua esposa. Quem teme a Deus não quer seu marido. Quem teme a Deus não mata por qualquer coisa. Quem teme a Deus não quer passar no coração de couro. Quem teme a Deus não fica de lado do pé e é penetrado por outro homem. Quem teme a Deus tem uma sociedade pura. Ele não vai apologia da violência, nem a declaração de imoralidade, nem a corrupção. Não compartilha com o povo, com o dinheiro do tráfico, com o dinheiro do ladrão, não.
ele defende a Deus, não compartilha com o terrorista não, porque ele ama a vida. Está escrito lá em Gênesis no capítulo 9, versículo 6. Aquele que vaza o homem, aquele que mata o homem, ele também será vazado pelo homem. Essa é a lei moral, a lei natural de Deus. Você mata, um dia vai chegar seu dia. Um dia você vai estar tirado no meio da rua. Deus não quer isso não. É você que escolheu, é você que quer. É você que gosta de aqui um ano e deixar o pé diferente a Deus. O país depravado, imoral, que não tem respeito até o seu vocábulo, é podre e imundo. Não se respeita mais a mulher casada, não se respeita mais o velho, não se respeita mais a moça. Não existe mais caminho nesse país. Como o cantor já dizia, moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém, é lá onde moro. E ele disse assim, mas eu me sinto bem. Ele mora onde não mora ninguém. Onde ele mora, onde as pessoas fazem apologia, a depravação, a imoralidade, ao sexo anal, oral, onde as pessoas fazem apologia ao assassinato, estão matando mais do que foi. Eu estou fazendo uma nação que gosta de matar tanta gente como a nós. O prazer de matar. O comunidade, o cooperativismo. E Deus condena. Sabe qual é a lei de Deus? A lei moral. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, não matarás. Aí vem assim, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Essa é a lei moral de Deus, é você não matar. A lei do Pentateuco. O indivíduo, quando ele tirava a vida do outro, ele passaria pela mesma condição. Ele era levado, era julgado, era levado para fora de Israel. E era apedrejado, era olho por olho, dente por dente. Na graça hoje, não é muito diferente não. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. A lei tinha uma lei que rezava. Eu tirava uma vida. A não ser por acidente, quando era. O cara tirava uma vida por acidente. Ele era levado para a cidade do refúgio. Por conta do vingador. Ele ficava ali até o ancião morrer. Quando o ancião morresse, então ele estaria solto. Mas a questão é porque ele tinha que ficar ali preso por causa do vingador. E foi uma morte por acidente. Mas se fosse uma morte premeditada, ele também perderia a sua vida. Era vida por vida, diz a Escritura. Reza a lei. Na grada é diferente. O cara semeia, o cara mata, vai encontrar o que matar. O cara pega o nome, daqui a pouco ele está virado no cacau. Hoje nós vivemos a maior aberração de toda a história do Brasil. O cara mata, faz um vídeo e ainda fica tirando onda. O cara rouba, faz um vídeo e mostra o roubo. Aí o profeta, quando vê Ezequiel essa situação, aí ele diz assim, ai dos que cria leis injustas para condenar o cidadão, o trabalhador. Toda a lei que é constituída hoje é para condenar o cidadão, o trabalhador. O cidadão aqui no Brasil não tem jeito nenhum. O cidadão aqui no Brasil não tem valor nenhum. Quando se diz que o cara é cidadão, o cara é odiado, é nosso necessário, é mal visto. É cidadão, nós não queremos nada com ele. O cara aqui, o vídeo diz assim, vamos tirar Deus aqui do Pernambuco do Brasil. Nós vamos então aqui segundo a direção desse censura. Não é uma nação que é trabalho, uma nação a ser uma nação que não ama o seu próximo. O defensores da alma da glória, os defensores, os oficiais que matam sua vida. Aquele que procura lutar pelo bem-estar do cidadão da pobreza, irmão. Aquele que procura lutar pelo direito
quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz uma coisa. O que você planta, você vai colher. O seu maior problema não é com o jurídico, não. O seu maior problema é com Deus. No dia do juízo final, Ele terá o livro que lá contém toda a sua biografia. E jamais você poderá dizer a Ele que não fez. Você não poderá escapar. Aqui você ainda tem um advogado. Aqui você ainda tem um defensor público. Aqui você ainda tem uma sala de custódia. Mas lá no juízo final, num grande trono branco, você não vai ter nenhum defensor público. Você não vai ter nenhum advogado. Você não poderá dizer a Deus que você não fez. Porque está escrito lá o dia, a hora, o mês e o ano que você cometeu aquele delito. Então, enquanto você estiver com vida, ainda há uma oportunidade para você se arrepender. O objetivo e o propósito de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, por conta da ignorância, do prazer que o homem tem, daquele que diz das trevas à luz, do amargo doce, você vai ir para o inferno. No inferno não haverá uma cama, no inferno não haverá uma rede, no inferno não haverá uma maconha, uma pedrazinha, no inferno não haverá um campo de futebol, um cinema, no inferno não haverá rebelião, nem Natal, nem Carnaval, no inferno você não pode fazer uma boa refeição, comemorar os 15 anos da sua filha, no inferno você não pode tomar um bom vinho, no inferno você não poderá tomar uma cachaçinha, um uísque, no inferno você não poderá optar para ir a algum clube, no inferno você não poderá ir mais para o campo de futebol, no inferno você não poderá ir mais para o shopping, no inferno você não poderá fazer um piquenique, no inferno você não poderá voltar mais daquela comunhão que você tem com a sua família, com a sua esposa. No inferno você não poderá fazer uma refeição com a sua família. No inferno você não poderá dormir, porque não haverá cena, não haverá carne. No inferno não haverá oxigênio. No inferno não haverá alimento, no inferno não haverá água, no inferno é o terror. A Bíblia diz que é fogo, enxofre, grito e ranger de dentro. Quantas almas que estão até hoje estão lá no inferno correndo. Consciente que você tem que terra. O inferno é o lugar que tem um diabo que qualquer coisa. É um lugar de terror. O inferno manifesta a justiça de Deus. E a Bíblia diz que o inferno é o lugar para aqueles que rejeitaram a graça. O inferno é o lugar para aqueles que não quiseram saber de Cristo. O inferno é o lugar para aqueles que rejeitaram o perdão, a absolvição. O inferno é o lugar para aqueles que escolheram o caminho largo. O inferno é aquele que absorveram as coisas deste mundo, a pedofilia, o aborto, o adultério, o cuecão de couro, o assassinato. O inferno é um lugar para aqueles que andaram de calcinha, de camisa, aqueles que gostavam de receber um pênis num ano, na boca. O inferno é para aqueles que mataram, que derramaram sangue. O inferno é aquele para quem mataram a sua esposa. O inferno é para aquele que mataram os seus filhos. O inferno é para aquele que mataram os seus pais. E ele não se arrepender. Ainda é uma esperança. É sua. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Em nome de Yeshua. Deixe essa vida. Abandone o adultério. Abandone o cuecão de couro. Abandone o prazer de matar. Abandone o prazer de ficar de quatro e receber um pênis no ano e da boca. Abandone o prazer de vestir um cuecão de couro, uma saia alfinetal. Abandone o prazer de matar e maltratar a esposa, os animais. Abandone o prazer de fazer apologia e ideologia de gênero. O prazer de fazer a apologia, a exploração, a mentira, o engano, a fofoca. Abandone o prazer de se deixar com outro homem, com outra mulher. Abandone o prazer de quebrar os seus infixes. Abandone o prazer de deixar a sua mulher colocar o dedão no seu ano na hora do relacionamento entre você e ela. Abandone o prazer de você quebrar os seus infixes. Abandone o prazer de ser estuprador, pedófilo, roubador, assassino e ladrão. Em nome de Yeshua, que você também será absolvido e alcançará o favor e o perdão de Deus.